O Gumball é um personagem que eu acredito que ele é muito querido, assim como o Darwin. E todos conhecem ele por esse nome, né, que no caso é o Gumball. Só que tem um plot que é contado pra gente no decorrer do desenho, que o nome dele não é Gumball, e isso pra mim foi uma surpresa. E isso é contado no episódio 7 da terceira temporada, chamado O Nome, que o Gumball descobriu que o nome dele não era Gumball, e ele até que gostou do seu verdadeiro nome. Só que de alguma forma, isso mudou sua personalidade. E ele acabou ficando muito malvado por conta disso, e começou a desenvolver outra personalidade e teve que lutar contra ela. Não dessa vez, Zack, eu já ganhei isso! Mas qual nome você botou? E se você curte conteúdo de desenho, inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa com o Gumball jogando videogame com o Darwin, que ele tava tendo muita dificuldade pra derrotar o último chefe. Não consigo matar o último chefão, Darwin! Sou um fraco! Você não é fraco! E pior que logo em seguida, ele começou a tentar derrotar o chefe de novo, e o Darwin deu o conselho que na verdade era muito fácil derrotar ele, era só apertar todos os botões. E pior que realmente funciona, o Gumball acabou conseguindo. Pelo poder de apertar todos os botões! E tudo bem, né? O Gumball conseguiu e tem aquela vantagem de você poder colocar seu nome no jogo, né? E todo mundo ver seu recorde. Só que pra escrever o nome só tinha espaço pra 3 letras. Então o Gumball ficou bem na dúvida se ele colocava Gun ou Ball. Só que o Darwin deu a sugestão pra ele colocar o nome verdadeiro dele. Por que você não coloca o seu próprio nome em vez do seu apelido? Boa ideia! Calma, qual é? Como assim, qual é? Quem é o maluco que não sabe o próprio nome? Porque isso foi estranho, né? Porque eu não sabia que ele tinha um outro nome. Que o Gumball ficou tipo, realmente, mas eu não lembro qual é meu nome verdadeiro. Então a missão que o Gumball tinha naquele momento era lembrar qual que era o nome dele. E ele tava muito a sério quanto a isso. Não vou parar por nada! Não vai sobrar pedra sobre pedra! Vou subir na montanha mais alta! Explorar ilhas e... O engraçado é que ele tava tão disposto e falando qualquer coisa que queria descobrir o nome dele, só que chegou a Nicole ali e falou o nome, né? Então quebrou a expectativa totalmente. Os livros de história vão dizer. Ele fez o que era preciso pra descobrir seu nome de verdade. Seu nome de verdade é Zack. Então depois que o Gumball descobriu que o nome dele era Zack, ele adorou, que ele ficou repetindo até no caminho pra escola. Zack! Zack, Zack! 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 Quem é Zack? Então na escola, o Gumball começou a ter umas atitudes bem diferentes, porque depois que ele descobriu que o nome dele era esse, ele tava se sentindo muito descolado, sabe? 2 flexões me procuram E amanhã. aí, treinador? Ótimo jogo ontem à noite! Você não é do time, Watson. O engraçado é que ele tava se entrosando com todo mundo, como se ele fizesse parte de todos os grupos da escola, sendo que na verdade ele claramente não era. E ainda ficou esquisito porque logo em seguida pareceu que ele tava cantando a Carrie. E aí, Miana? Acho que a gente mandou bem na música ontem à noite. A gente vai ganhar fácil a batalha das bandas. Você não é da banda, eu não sou da banda. E o pior de tudo é que depois disso, o Gumball mordeu o primo do João Banana, coitado dele. Oh, esse é o meu primo. E depois disso, o Gumball, ou melhor dizendo, o Zack, ele ficou se achando ainda mais, o que tava difícil conseguir controlar ele agindo daquele jeito. Cuidado, mundo! Tem um novo gato na cidade e o nome dele é... Zack! Ele tava sendo meio mal com as pessoas, sabe? Mesmo que ele não tivesse percebendo que tava fazendo isso. E ele ficou tão preso no personagem que ele nem percebeu que perdeu aula, porque ele ficou preso nessa ideia de ficar se achando como o Zack. A aula já acabou, é? Já, e você perdeu o dia inteiro fazendo caras e bocas como um atleta chato. Tá tudo bem? Então o Darwin tava preocupado com o Gumball, né? Porque ele tava mudando por conta disso. E cada vez mais ele tava se achando mais e mais. É porque o Zack faz o que ele quer. Desculpa, mas quem é mesmo esse tal de Zack? Pensei que ele fosse o Gumball com um nome menor. E o pior é que parece que o Gumball, ele ficou ainda mais com atitudes por conta do Zack, porque ele fez algo estranho ali até com a Sarah. O Zack não pede, ele pega. O que você tá fazendo? O Zack não tem que explicar nada. E meio que ele ficou repetindo depois disso a diferença entre o Zack e o Gumball. Olha só, o Zack não espera as portas abrirem, ele bate pra passar. Como se fossem pessoas diferentes, e ele fala como se o Gumball fosse um mané. Tudo porque o Zack na cabeça dele é muito melhor. E teve até um momento que ele vai no mercado com o Darwin, e ele já tava tão egocêntrico por conta do Zack, que ele até chegou a furar fila na frente de todo mundo pra vocês terem ideia. Saiu da frente, otários! Sou mais importante do que vocês. Você acha que vai parar o Zack? E o pior é que o Gumball faz tudo isso, sendo que ele nem tinha coisa pra comprar. Então por conta disso, ele fez o Darwin segurar ali o lugar pra ele, enquanto ele ia pegar o produto que ele queria. Você sabe que você fez tudo isso, não tem nada pra comprar, né? Sim, e é por isso que você vai ficar aqui segurando o meu lugar. Só que além dele furar a fila, ele ainda por cima parou ali, né? Porque ninguém podia ser atendido por conta do Darwin. E por conta disso, o Darwin acabou pagando o pato, porque foi ele que foi xingado ali por todo mundo. Estava até tacando produtos nele. Cara, pede desculpa antes que essa gente pegue mais coisas pesadas no fundo do carrinho.
E pra piorar o Zack, ele deu o produto ali pro Davi que ele queria comprar e simplesmente foi embora, deixando ali o Davi se virar sozinho. Ei, calma, onde você vai? O Zack não perde tempo com manés, ele vive muito rápido. Então todo mundo ali tava xingando e atacando o Davi porque o Gumball furou a fila, e nem foi culpa dele, e sim do Zack, mas ninguém levou isso em conta. E depois disso, o Davi tava muito chateado com o que aconteceu, porque o Zack, ele tava sendo um mané, mas não era só com ele, e sim com a família toda. Ele até chegou a expulsar a Anaís do próprio quarto porque ele disse que queria mais espaço. Ele disse que precisava do próprio espaço, então expulsou a gente do quarto. Agora eu durmo aqui. E o Davi se deu mal também, porque ele fez o Davi dormir com a tartaruga. Mas e eu? Isso claramente não ia dar certo, porque com certeza a tartaruga não ia deixar. E pra piorar ainda por cima, o Zack até fez os pais fazerem coisas estranhas, porque o Ricardo, ele falou que ele não era mais o homem da casa. Então era como se ele tivesse se tornado uma segunda mãe, sabe? Então ele começou a ter que fingir que era uma mulher. Não, o Zack me fez denunciar a minha posição como homem da casa. O que eu sou agora? Mãe assistente? E eu sei que só tem uma pessoa que colocaria ordem nisso, que no caso é a Nicole. Acredito que só ela pararia o Zack, mas eu tava enganado, porque até ela não conseguiu dar um jeito nesse gênio ruim do Gumball. E o pior é que ela tinha a intenção de dar uma lição nele e ganhar em qualquer tipo de coisa que ele quisesse. Só que o Zack escolheu em ser metido, então ele acabou ganhando. Eu tentei ensinar uma lição pra ele ganhando em qualquer coisa que ele escolhesse. E o que ele escolheu? Ser antipático! Então o Gumball escolheu em ser metido, que por conta disso a Nicole acabou perdendo. Até porque ninguém consegue ser mais otário que o Zack. Então depois disso, o Davi tenta fazer o Gumball perceber o que tá acontecendo, porque ele tá muito diferente de antes, sabe? Olha pra você é um chatonildo agora que decidiu levantar agora. Ah, como isso aconteceu? O quê? E o pior é que agora que descobriram que o Gumball, ele não tem nada a ver com isso. Ele se olhando no espelho e vendo o que ele se tornou, ele acabou percebendo o quanto ele estava errado. Então ele desenvolveu uma segunda personalidade por conta do Zack, e estava tentando fazer ele lembrar quem ele realmente era. Até citar acontecimentos que o Gumball passou para ele tentar se lembrar. Só que estava acontecendo uma coisa ruim, porque as antigas lembranças do Gumball estavam sendo reescritas pelo Zack. Ele estava apagando as memórias do Gumball e virando uma personalidade própria. Então é quando pensaram que eles tinham que se livrar desse Zack, que a Anaís estava pensando que era de um jeito mais fácil, só que não era disso que a Nicole estava falando, e sim de mudar o nome do Zack, para trocar para Gumball permanentemente. Mudando o nome dele pra Gumball no cartório da prefeitura. Foi isso que eu quis dizer. Então o Gumball estava praticamente inconsciente porque ele não estava lúcido, enquanto eles estavam indo por cartório. Eles estavam indo o mais rápido possível para mudar o nome do Gumball antes que fosse tarde. E no meio do caminho eles ficam tentando fazer o Gumball acordar para manter ele firme e não deixar o Zack dominar. Mas o Zack estava tentando impedir eles de chegarem no cartório. Ele inclusive estava prevendo o que eles iriam fazer. Foi o Zack quem cortou os freios, ele sabia que íamos mudar o seu nome. O Zack sempre prevê tudo. E depois disso é quando mostra dentro da cabeça do Gumball. As lembranças dele, inclusive eram cenas de outros episódios. E o Zack tava tentando reescrever elas, sabe? Parece que você trouxe um palito pra briga de bazuca. O que é isso? Pare de bagunçar as minhas lembranças, seu palhaço! A mente do Gumball tava uma bagunça, porque toda vez que o Zack mudava uma memória, ele tava desfragmentando o Gumball, então cada vez mais ele tava deixando de existir. Ele é muito forte, cara! Eu tô sumindo! Engraçado é que sabe aquele episódio que o Gumball e o Davi acabaram se beijando sem querer? Que inclusive eles estavam pensando que beijaram a Penny e a Masami? O Davi tentou manter o Gumball lúcido, fazendo ele lembrar disso. Mas convenhamos que uma memória que o Gumball prefere esquecer. Na verdade, eu não me importaria de esquecer isso. Eu também, vamos tentar outro jeito. Mas parece que o Zack ele tava sempre um passo à frente, porque para impedir deles chegarem no cartório, o Zack denunciou que o carro que eles estavam dirigindo era roubado, e eles foram perseguidos pela polícia. Alguém pode ver, por favor, se não tem mais nada nos bolsos dele? Ai, minha mão! O Zack está sempre 3 passos à frente! Engraçado é que depois disso a Nicole até mandou olharem no bolso dele pra ver se não tinha mais nada, mas parece que o Zack ele tava sempre 2 passos à frente. Então eles tiveram que fugir da polícia porque infelizmente eles tinham que chegar o mais rápido possível e não tinha como explicar a situação pra polícia naquele momento. Mas como a polícia é meio lerda, tiveram que deixar eles passarem. Posso? Ah, esquece, eu mesmo pego eles. Botamos no relatório que deixamos eles passarem com um aviso. E por fim, finalmente eles chegam no cartório, e quando chegam até a Nicole, a moça que tava atendendo era tão lerda, que a Nicole teve que fazer o trabalho dela pra acelerar. Me desculpa, moça. Eu tô indo mais rápido que eu posso. Mas enquanto isso, o Zack bagunçou tanto a mente do Gumball que ele acabou esquecendo até do próprio nome. Então o que fez ele lembrar do próprio nome foi aquele jogo que ele jogou lá no começo do episódio, porque foi a primeira vez que o Gumball ele ganhou alguma coisa na vida. Menos na vez em que eu ganhei alguma coisa! Você venceu! Não dessa vez, Zack, eu já ganhei isso! E foi aí que ele recordou quem ele era e assim conseguindo vencer o Zack. Escrever meu nome? Gumball!
E foi quando ele finalmente acordou ali, né, e conseguiu assinar o próprio nome. E o pior de tudo isso é que eles nem precisavam fazer esse rolê todo, porque dava pra ter feito isso na internet. Sabiam que vocês podiam preencher isso em casa pela internet? E agora vamos a algumas observações. Esse episódio, ele é bem esquizofrênico se você parar pra pensar. O Gumball desenvolveu uma nova personalidade por conta do seu verdadeiro nome. E o pior que nunca é falado porque o apelido dele é Gumball, sabe? Não é como se fosse diminutivo ou algo semelhante a Zack, por exemplo. Mas eu acho que Gumball combina muito mais com ele, ainda bem que manteram esse. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.